Eclesiastes capítulo 3, nós vamos ler apenas o versículo 1. O tema da mensagem desta manhã é lidando com as perdas. E quando nós entendemos a palavra de Deus, e quando nós entendemos quem é Deus acima de tudo, as demais coisas serão melhor interpretadas por nós. Não estou dizendo que anula a tristeza, não estou dizendo que anula sim, saudade ou qualquer outra coisa quando nós perdemos alguém, mas anula a amargura, anula a depressão, porque nós estamos confiados em um Deus que para tudo tem um propósito. Olha o que diz a palavra do Senhor: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eu creio de que tudo tem um propósito. Claro que isso não nos ensina com relação ao fatalismo, como assim, está totalmente desgovernada a coisa. O fatalismo é isso, e vai acontecendo uma em cima da outra, e a gente não sabe absolutamente de nada, não sabemos, não temos controle, mas confiando em Deus, nós sabemos que Ele tem as coisas determinadas, e Ele tem o controle de tudo para o seu propósito. Então aqui, o fatalismo que eu comecei dizendo, ele acaba sendo uma teoria falsa, uma teoria da qual a vida de cada um seria de uma maneira tão desgovernada que ninguém mudaria o seu curso. Mas é claro que você muda o seu curso no sentido, começando pelo fato de que quando você entrega a sua vida a Jesus, você está mudando o curso da sua vida. Quando você começa a viver uma vida de consagração e de santificação, você está mudando o curso da sua vida. E eu não sei se vai servir para você de conforto, de consolo ou não, mas tudo isso que nós fazemos para mudar o curso da nossa vida aqui é focado no céu lá. Toda a base da vida cristã, de consagração, de santificação, tem uma explicação, e a explicação é para o dia que Deus terminar o seu propósito em nossas vidas aqui, quando Ele concluir o propósito dEle para a nossa vida aqui, então nós estaremos com Ele no céu. E às vezes é isso que a gente não compreende, porque é perda para nós. O homem, ele não é um mero ator, como algumas linhas teológicas pensam, um mero autor no palco da vida, sem poder mudar o papel que ele representa, porque senão não valeria de nada nós orarmos, não valeria de nada nós sermos chamados a atenção por Deus para mudar a nossa vida, para mudar o nosso comportamento. Para nada valeria os preceitos de Deus, porque tanto faz eu viver ou não viver, a lei, os mandamentos, os princípios de Deus, porque a minha vida já está predeterminada. Não, referente à nossa vida, enquanto temos vida, nós precisamos ardentemente desejar a presença do Senhor em nós, porque esse dia chegará, o tempo determinado por Deus, e a conclusão do seu propósito em nossas vidas e sobre tudo que acontece debaixo do céu, chega ao momento final. Como até esse momento que nós estamos vivendo de tanta restrição, de tanto problema, de tanta enfermidade, tem um propósito nisso, e creio que está chegando ao fim. Mas o homem nunca vai deixar de enfrentar adversidades. Vai acabar essa, vai começar outra. Vai acabar essa situação, vai começar outra. Pastor, é para eu me consolar, me confortar nessa manhã, ou é para eu me desesperar? Se você estiver sem o Senhor, desespere-se. Mas se você estiver andando na presença do Senhor, console-se, porque Ele tem todos os propósitos declarados para a nossa vida. Só que nós precisamos fazer a nossa parte. É isso que o texto também quer ensinar nessa manhã. Nós precisamos fazer a nossa parte e vivemos intensamente para o Senhor, porque quando chegar o tempo determinado e quando chegar o propósito, a conclusão do propósito de Deus nas nossas vidas, nós não seremos pegos desapercebidos.
não estava pronto para esse momento. Nós precisamos estar prontos para esse momento. Para o momento que nós estamos nos preparando. Por que você vem à casa de Deus? É que mudou tanta coisa de uns anos para cá, né? As pessoas vêm à casa de Deus para pensar primeiro na terra e depois no céu. Mas Jesus inverte isso e eu fico com ele. De que diz o seguinte: não ajunteis tesouro na terra, onde há corrupção, onde o ladrão rouba, onde enferruja, mas ajuntais tesouro no céu. E quando eu ajunto tesouro no céu, significa que eu estou buscando ao Senhor e colocando o reino dele em primeiro lugar na minha vida. Aí as coisas vão sendo acrescentadas. E é muito melhor sendo acrescentadas com ele, para ele, por causa dele. E não da maneira como muitas vezes as pessoas estão aí buscando a todo custo. E estão esquecendo-se. Não é errado buscar as coisas que vão fazer você mais feliz na terra. Não é errado você procurar a prosperidade, até pensando pelo princípio que você serve a Deus, você vai investir na sua obra. Não é errado. Mas o errado é nós invertermos o valor, ou os valores. Porque quando chegar à conclusão do propósito de Deus na nossa vida, como é que nós estaremos? É uma das coisas que me conforta muito quando eu vou a um funeral e eu escuto da família. Nós perdemos, mas ele estava preparado para isso. É muito melhor, é muito mais confortante do que quando a gente vai. Eu já fiz funerais até de quem eu não conheço, né? E chega lá, a família, principalmente aqueles que conhecem a palavra, estão desesperados e fazem aquela pergunta clássica para o pastor: pastor, o senhor acha que ele foi para o céu? Aí você tem que falar: olha, o que é verdade é o que a Bíblia diz, só Deus sabe. Mas é tão bom quando a gente conhece pessoas que têm convicção. Portanto, lidar com as perdas não é nada fácil. Existe um livro do C.S. Lewis que se chama A Anatomia de uma Dor, um luto em observação. E este livro, ele é muito duro nele. Assim como a gente vê a narrativa de Jó, eu vou falar de Jó também hoje. Assim como nós vemos a narrativa do livro de Jó, que Jó começa de um jeito, né? Se rebela um pouco, até porque ele recebe muitas acusações, mas no final ele compreende o propósito de Deus. Nesse livro, A Anatomia de uma Dor, Lewis, ele faz uma observação do luto dele. Nós sabemos que de alguns anos para cá, no Brasil, ele tem se tornado cada vez mais conhecido, esse autor, e bem como algumas passagens da sua vida. E uma delas é a história do seu curto, mas emocionalmente intenso casamento. Ele casou-se com Joy Davidman, uma norte-americana. Ela já era divorciada, ela tinha 2 filhos, e o casamento aconteceu, segundo o prefácio do próprio livro, A Anatomia de uma Dor, um luto em observação. Quem fez o prefácio escreveu que o casamento dele com Joy se deu por uma motivação puramente humanitária. Ela era uma estrangeira na Inglaterra e ela estava ameaçada de deportação. Aí o problema seria resolvido se ela se casasse com um cidadão britânico, e foi o que ela fez. Casou-se com Lewis. No entanto, aconteceu algo inesperado naquele casamento, tão improvável. Surgiu um amor verdadeiro. Surgiu um amor verdadeiro. Eu vou abrir um parênteses aqui. Ainda bem que surgiu um amor verdadeiro durante. Porque tem gente que surge um amor verdadeiro depois que perde. Mas o dele surgiu um amor verdadeiro durante o casamento, que durou muito pouco. Ela foi acometida de um câncer, e esse câncer se revelou fatal, e ela morreu. Só que alguns anos antes de passar pela experiência da viuvez, Lewis havia escrito um outro livro, O Problema do Sofrimento. E nesta obra,
encontra-se uma famosa declaração dele quanto ao sofrimento ser o megafone de Deus. Ele soltou essa frase e esta ideia emplacada até hoje, que o sofrimento, ele é o megafone que Deus usa muitas vezes para falar com os seus filhos. Ainda mais quando a gente se ocupa muito só com as coisas dessa vida e se esquece dele. Todavia, esta obra ela era filosófica. Sabe o que é filosófico? Eu não vivi. Eu só falo porque eu tenho conhecimentos de causa, fui para a faculdade, aprendi nos livros, alguém me contou como é passar por dor, mas não fui eu que passei. Então era um livro filosófico. Já nesse livro que nós estamos comentando aqui, Anatomia de uma Dor, é bastante diferente, porque é uma das obras sombrias e amargas dele. Ele demorou para compreender por que Deus fez aquilo, ao ponto que ele declara para o pastor, que fez até o ofício fúnebre, alguns dias depois: infelizmente as lágrimas que corriam nos meus olhos embaçaram também a minha visão espiritual, e eu não conseguia enxergar Deus naquele momento. E isso não é uma questão de acusação, de olha que cara fraco, é uma questão de humanidade. Nós somos humanos. Enquanto um livro fala teoricamente a respeito do sofrimento, que é o livro O Problema do Sofrimento, este outro, A Anatomia de uma Dor, é um livro que fala sinceramente, ele fala sinceramente da confusão emocional, mental e até espiritual que ele sofrera, que ele experimentou, melhor dizendo, por causa da perda de uma pessoa amada. De fato, nós opinarmos sobre a dor sem passar por ela é bem diferente de enfrentá-la. E quem está enfrentando algum tipo de dor sabe o que é a perda. O pastor Onésimo, ele leva, a gente brinca quando eu encontro com ele, que ele é um Biase da parte rica, né? Só que o nome dele é Biase, com 2 S. E essa semana ele perdeu o seu irmão, pastor também, Samuel Biase do Nascimento. Dia 18, sexta-feira, ele faleceu. E esse pastor é muito conhecido e alguém que foi muito usado por Deus. Mas enquanto ele estava na quarentena ou no isolamento por causa do Covid, e o seu irmão então colocou o texto essa semana. Enquanto ele estava recolhido, isolado, ele escreveu o seguinte: a festa não deveria ser feita no fim do deserto como expressão de gratidão? Geralmente falamos assim: quando esta crise passar, eu vou fazer um churrasco para comemorar. Quando esse deserto passar, eu vou fazer um culto de gratidão. Quando as coisas voltarem ao normal, vamos dar uma festa. Abri um parênteses no texto aqui do meu irmão. Tem gente esperando tudo isso passar para vir na igreja. Aí ele continua: em meus anos de ministério, nunca vi uma pessoa pedir um culto de gratidão a Deus em meio ao deserto. Geralmente as pessoas pediam um culto de libertação, de restauração ou de cura durante o deserto. Mas culto de gratidão se realiza no fim do deserto. Correto? Bom, é assim que a maioria, ou a grande maioria, pensa, mas não Deus. Para Deus, deserto também é lugar de celebração. Estamos falando de perda, mas eu quero agora também abrir um pouco para falar de espera. Enquanto nós esperamos, inclusive a dor da perda passar, que para nós simboliza, significa, ou de fato é, não sei como é o teu sentimento, de deserto, então vai aí desse pastor que partiu para a glória, o que ele deixou.
Quando que o deserto se transforma em lugar de celebração? Em 3 momentos. Quando o deserto deixa de ser uma surpresa para nós. Deus, por exemplo, havia avisado a Moisés que seu povo deveria seguir caminho pelo deserto. Êxodo 3:18. O deserto também faz parte da paisagem da nossa existência. Só se surpreende com o deserto quem acha que a vida será sempre um mar de rosas. 2. Quando carregamos algo maior que o deserto em nossos corações. O deserto seria apenas o ambiente, enquanto as razões para tal celebração seriam as promessas de Deus para o seu povo. O que ele quer dizer aqui é que enquanto o povo passava pelo deserto, Deus estava com eles. E inclusive Deus avisava antecipadamente tudo que eles iam passar, ou iriam passar. 3. Quando o deserto se transforma em lugar de encontro com a graça cuidadora de Deus. Se você está passando por um momento de deserto, de espera, de perda, que o deserto entra nessas 2 questões, é este o momento que o deserto se transforma em um lugar de encontro com a graça cuidadora de Deus. Deixa Deus cuidar do teu coração. Deixa Deus cuidar e deixa Deus te ajudar a enfrentar essa tristeza, esta espera, esta perda. Jeremias capítulo 31, versículo 2 diz: assim diz o Senhor, o povo que escapou da espada achou graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. Foi no deserto que Israel viu Deus de forma mais clara. É nesse deserto que nós estamos passando por causa da Covid, que Deus está dando oportunidade, e é parte do propósito dele, como lemos em Eclesiastes 3, para vermos, para vivermos e para sermos abraçados pela sua graça. Se você, o texto dele continua, se você está em meio ao pior deserto da sua vida, não veja esse tempo como fruto de má sorte, de azar, de maldição, de injustiça, mas celebre. Isso não é masoquismo. Festejar no deserto não é hipocrisia e muito menos fuga da realidade. Quem consegue festejar no deserto demonstra maturidade espiritual, emocional e confiança em Deus, que está sempre no controle de todas as circunstâncias da vida. Assim cremos. E toda pessoa que nele crê, através de Jesus, passará da morte para a vida eterna. Vida que já pode ser desfrutada aqui na terra, no Espírito Santo. Gratidão a Deus pela vida e vitória sobre a morte. Dias depois ele partiu, mas ele sabia para onde iria. Qual era o propósito de Deus para a vida dele? Isso não é ser pego de surpresa. Isso é ser pego de uma forma como Deus espera que eu e você nessa manhã estejamos preparados. Eu vou ser repetitivo. É para isso que nós vivemos a vida cristã aqui na terra, para nos prepararmos para o céu. Senão não adiantava nada. Às vezes você deixa de fazer alguma coisa que a tua carne está doida para fazer, mas você sabe que é errado, porque a palavra de Deus já apontou que é, e você deixa aquilo por amor a Deus. Mas a palavra de Deus ainda vai dizer, que enquanto nós deixamos as coisas por amor a Deus, e consequentemente vivemos a sua palavra, nós estamos nos amando também, porque a palavra diz que ela é saúde para os nossos ossos. Ela é saúde para nós. Então quando eu vivo a palavra de Deus, eu agrado ao Senhor, mas eu sou beneficiado por isso. Eu tenho saúde, a palavra que diz, não sou eu, a palavra que diz que é saúde para nós. Aleluia. Realmente, em nossa vida, como já lemos em Eclesiastes 3:1, tudo tem o seu tempo determinado. Nós não sabemos o que há de suceder no dia de amanhã, nem o que vai acontecer daqui
há alguns minutos. Vamos comigo lá para Eclesiastes capítulo 8, de 7 a 8. Porque este não sabe o que há de suceder, e como há de ser. Ninguém há que lhe o declare. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. Nem há tréguas nesta peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Eu vou ficar com duas partes importantes do versículo 8. Ninguém sabe o dia da sua morte, e ninguém terá tréguas na peleja aqui na terra. É desesperador? Não. Mateus capítulo 6, versículo 34, você não precisa abrir, mas Jesus declara que nós devemos viver cada dia de uma vez. Basta ao dia o seu próprio mal, ou basta a cada dia o seu próprio mal. Não fique ansioso por isso. Não fique desesperado por isso. Partindo desse princípio que eu estou trabalhando o tempo todo nessa mensagem, porque Deus colocou assim no meu coração, de que nós estamos preparados. A palavra nos equipara a soldado. Soldado tem que estar preparado para quê, igreja? Para o quê? Guerra. A palavra nos compara a atletas. O atleta precisa estar preparado para o quê, igreja? Você que está em casa, para o jogo. Então seja guerra, seja um jogo, seja um momento difícil. Olha, o atleta, como ele se esforça em campo. Mas o que vai ajudá-lo a passar melhor por aqueles 90 minutos de jogo, como é o caso do futebol, né? É o seu preparo, é o seu condicionamento físico. Como é que nós vamos passar por essas adversidades constantes da vida, que a palavra diz que elas não darão trégua? É estando preparados espiritualmente. Vá para os braços do Senhor, seja como criança, no sentido todo da palavra, até chorão. Deus, eu não estou suportando, mas é Ele, é para Ele. Não viva isso sozinho. Também compartilhe com irmãos, irmãs, pessoas que você confia, para orar com você. E nós vamos atravessar melhor esse tempo, ou estes tempos, já que é uma realidade da palavra de Deus, que nós viveremos assim. O ser humano, ele não sabe lidar com perdas. Eu seria hipócrita em dizer, não, para mim, tanto faz, tanto fez. Não, a gente sofre com as perdas. Eu sei que todos aqui, todos nós sofremos com a perda. Isso vai inclusive da coisa material mais inexpressível. Você riscou meu carro no portão. Eu já vi acidente de trânsito, que acabou com o carro, mas não acabou com o motorista. E quando a pessoa chega, porque vê o motorista vivo, olha para o carro e fala, e agora? E agora o quê? Se não se programou, não tem um seguro, não vai ganhar outro, vende por quilo, mas fica com a pessoa. Hoje está essa inversão de valores. Em um acidente fatal, a pessoa vai pensar na lata depois, mas se já que a lata só que perdeu, aí a pessoa começa a diminuir o valor da vida e começa a olhar para a lata. Então assim, nós não sabemos muitas vezes lidar com perdas, nós não sabemos, e vai de coisas materiais inexpressíveis até, claro, a perda da pessoa mais importante que a gente tem. Mas eu quero ainda que você reflita, talvez pode ser o caso de alguém aqui, infelizmente, às vezes, algumas pessoas dão mais valor para o algo do que para alguém. Nós precisamos dar menos valor para o algo ou para o alguma coisa e dar mais valor para o alguém. Eu não estou autorizando mulher aqui bater carro não, viu gente, nem derrubar a moto dos maridos não, mas quando você
chegar numa cena que a tua mulher, aconteceu alguma coisa com ela, olha para ela primeiro. Porque só depois que a gente perde alguém, que a gente sabe que o algo ou alguma coisa não vale nada. Agora eu quero falar um pouco de Jó. Nós precisamos aprender com Jó. Jó era um homem reto, temente a Deus, e mesmo assim, ele perdeu tanto pessoas chegadas, filhos, perdeu bens, e isto com um detalhe, muito ruim. Tudo aconteceu de uma só vez. Muitas vezes as más notícias, elas nos acometem e nós ficamos sem chão. Isso é uma realidade, isso é verdade. E nós ficamos sem saber o que fazer. Mas imagine quando elas vêm em sequência, como na vida de Jó. A palavra diz que quando um mensageiro vinha com uma má notícia, outro vinha em seguida com uma outra pior. Depois você pode conferir lá em Jó capítulo 1, do versículo 13 até o versículo 19. Tem lá relatado, morreram seus filhos, depois caiu um fogo do céu, acabou com o seu rebanho. E ele foi recebendo uma notícia ruim atrás da outra. Jó então teve que suportar dor de perdas de familiares. Ele teve que suportar uma doença de morte sobre ele, que atacou a carne dele, o físico dele. No começo, ele não entendia os porquês da prova. No começo, ele começou até a questionar a sua própria existência, conforme Jó capítulo 3, versículo 10. Mas, ao final, esta é a diferença de quem teme a Deus e anda com Ele. Apesar das circunstâncias, porque ele não negou a Deus. Ele foi incentivado pela mulher, amaldiçoa este Deus. Aliás, ela disse assim, em algumas versões, este teu Deus, não era o dela. Amaldiçoa este teu Deus e morre. E ele não fez isso. Ele, mesmo tendo, no início, não entendendo porquê, mesmo questionando a sua própria existência, mas no final, porque ele de fato temia a Deus e andava com Deus, ele obteve conhecimento de Deus e êxito. Vamos lá para Jó? Jó, capítulo 42, do versículo 1 até o versículo 6. Olha esta confissão de Jó. Olha o que ele responde para o Senhor. Depois dessa confissão, Deus ele restaura a prosperidade de Jó. Antes ainda de restaurar a prosperidade de Jó, Deus ele repreende os 3 amigos de Jó, que participaram sem, no entanto, ter a orientação de Deus. Ao ponto que Deus fala para um dos amigos: a minha ira se acendeu contra ti, contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, e nem disse o que era reto a respeito do meu servo Jó. Mas eu quero falar da confissão. Jó capítulo 42, do versículo 1 até o versículo 6, diz assim: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como dissestes, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei eu do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito e eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Nesse momento ele está dizendo: eu me censuro, eu me arrependo de tudo que eu disse a respeito do Senhor,
por não entender o seu propósito. No final dessas experiências tristes que nós passamos, se permanecermos, aliás, eu não vou dizer permanecermos não, eu vou dizer se permanecemos, porque eu creio que nós permaneceremos, amém? Se nós permanecemos fiéis ao Senhor e firmes nele e na sua palavra, nós teremos a mesma atitude de Jó no final. Então grave Jó 42, de 1 a 6, nos momentos que você não estiver entendendo. Porque o melhor de tudo é nós obtermos o conhecimento de Deus, porque em seguida vem o êxito. Como nós vemos a partir do versículo 10 de Jó 42, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe em dobro de tudo que antes possuíra. Eu quero concluir com Romanos. Vamos lá comigo? Romanos, capítulo 8, do versículo 37 ao 39. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar. Acima de tudo, nós servimos um Deus amoroso. Nada nos separa dele, nada nos separa do seu amor, que nos acolhe, que nos consola, e que assim nos faz vencer, porque somos mais do que vencedores. Todos esses ciclos contrários na vida de Jó duraram um tempo, o tempo do propósito de Deus. E muitas vezes, para que o propósito se realize, haverá ou existirá uma prova. Hoje a humanidade toda está sendo provada. Muitas vezes a intensidade da prova de Deus é proporcional à nossa fé que nós possuímos nele. Porque quem não tem fé não atravessa a prova, não consegue atravessar a prova. Por isso que quanto mais nós buscamos ao Senhor, mais nós vamos vencer a prova, com menos dor, com menos tristeza. Apesar das perdas que nós temos vivido, apesar das perdas que somos acometidos, maior é o propósito de Deus para a vida daqueles que o temem.